Amém, irmão. Então, como eu disse, né? O desafiado está trazendo a palavra do Senhor aqui hoje. E hoje nós estamos dando início a uma nova série de mensagens. É uma série de mensagens que nós vamos fazer a exposição no livro de Jonas. Eu não sei se não conseguiu trazer a chamada da série, não. Tudo bem, tinha um vídeo para passar, mas não vai dar certo, mas tudo bem. Então, meus irmãos, eu gostaria de abrir com vocês o livro de Jonas. Hoje nós faremos essa exposição no primeiro capítulo. Então, abra, por favor, lá no livro de Jonas, Antigo Testamento. Se todos encontraram, acompanhem comigo, por gentileza. Eu vou fazer a leitura de todo o capítulo. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhe respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizestes? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque Lu havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e o mar cessou da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém? Então, esse é o capítulo que nós faremos a nossa exposição. Mas antes de eu fazer a ilustração, gostaria de fazer uma pequena introdução a esse livro de Jonas. Então, o livro de Jonas ele é um dos menores e mais enigmáticos textos do Antigo Testamento, porque ele tem uma narrativa muito rica e por suas profundas implicações teológicas. Jonas, o personagem do livro, ele era profeta hebreu, filho de Amitai, cuja missão divina leva a uma das mais singulares e desafiadoras jornadas registradas na Bíblia. Irmãos, esse livro de Jonas ele é muito curioso, porque ele se trata de um profeta, mas ele é diferente de todos os outros profetas que nós vamos encontrar, né, no Antigo Testamento. Porque na maioria dos outros livros, dos profetas, nós encontramos um compilado de profecias desses profetas a respeito, né, das coisas que iriam acontecer. Mas Jonas não. Jonas, o destaque dessa história é uma narrativa muito miraculosa, né, cheia de eventos sobrenaturais, e ele narra a própria história, né, sem fazer ali menção a nenhuma profecia. Mas este livro e essa história, ela traz para a gente ricas
e poderosas mensagens ao qual nós podemos aplicar as nossas vidas e ao qual nós podemos aprender com ele e a viver e fazer a vontade de Deus. Então, quem era Jonas? Jonas, ele é mencionado brevemente no contexto histórico do reino de Israel, como profeta durante o reinado de Jeroboão II, por volta do século 8 a.C., embora o livro de Jonas seja uma narrativa predominantemente conhecida por sua história miraculosa, envolvendo o grande peixe, o próprio Jonas desempenha um papel crucial ao transmitir as mensagens divinas e reflexões sobre as naturezas de Deus. Então, esse é um destaque do livro de Jonas. Apesar das suas histórias miraculosas, ele não é o personagem principal do livro. O personagem principal deste livro é Deus. E através da sua história, através das suas narrativas, Jonas ele vai mostrar e ele vai trazer à luz os atributos, as qualidades de Deus, a soberania de Deus. É o que nós vamos entender nesse livro. Uma curiosidade que eu gostaria também de destacar desse livro é que muitos teólogos liberais, por conta dessa história miraculosa, né, e cheia de parece de fantasias, muitos teólogos liberais eles tendem a trazer esse livro como um livro de mito, né, como um livro alegórico, ao qual nós podemos, através dessas histórias alegóricas, encontrar ali lições para a nossa vida. Mas a maioria dos teólogos defendem a historicidade desse livro. Ou seja, que de fato, cada coisa que nós vimos nesse livro, cada fato narrado nesse livro, de fato aconteceu. E aqui eu queria destacar uma fala do pastor Augusto Nicodemos, em que ele levanta a tese de que muitas dessas pessoas que defendem que esse livro ele não é um livro histórico, de que ele é um livro alegórico, eles têm uma dificuldade não com a história narrada, mas eles têm uma dificuldade com o próprio Deus. Porque nós servimos a um Deus que abriu o Mar Vermelho. Nós servimos a um Deus que mandou as pragas para o Egito. Servimos a um Deus que, através da coluna de fogo, ele aquecia o povo no deserto à noite, né, e ele mantinha e preservava esse povo através do maná. Esse é um Deus miraculoso. Então, se não aceitar, né, todas essas histórias aqui que nós vemos contidas nesse livro de Jonas, é a mesma coisa de nós também dizermos que esse Deus também não fez todas essas outras coisas que estão contidas na Bíblia. Ou seja, né, o nosso Deus, toda a Bíblia, todo o contexto teológico da palavra de Deus é colocado em xeque. Então, nós cremos que, de fato, há uma historicidade nesse livro. E tem muitas coisas que podemos destacar, como o contexto histórico e cultural em que essa narrativa foi escrita, como a menção do povo de Nínive, que é a capital da Síria, e a referência a elementos históricos e geográficos conferem a esse livro uma história bem sólida. E, além disso, o próprio Jesus faz referência a Jonas no Novo Testamento. Então, o próprio Jesus ele vai destacar a história de Jonas, fazendo referência a si próprio, de que os 3 dias em que Jonas esteve no ventre da baleia, faz referência, né, aos 3 dias da morte e ressurreição de Cristo. Então, isso aí é uma prova cabal da historicidade desse livro. Essas histórias de fato aconteceram e nós podemos crer que Deus fez todas essas coisas. E também destacar, finalmente, Deus como o personagem principal. No livro de Jonas, Deus ele é o personagem central que permeia toda a narrativa. A história ela é mais do que simples cronologia de eventos, é uma reflexão profunda sobre a natureza e os atributos de Deus. A narrativa destaca a soberania divina, evidenciada pela forma como Deus dirige os eventos na vida de Jonas, desde a sua chamada profética até a providência sobre a cidade de Nínive e o grande peixe. Então, alguns atributos de Deus aqui também são destacados. Entre eles, a misericórdia. A misericórdia de Deus é um dos temas centrais. E a decisão divina de poupar a cidade de Nínive, apesar da sua maldade, revela o aspecto fundamental da natureza de Deus. A sua disposição para perdoar e oferecer oportunidade de arrependimento. E também trata da soberania de Deus. A soberania de Deus é essa que é manifesta de várias maneiras, incluindo o controle sobre o grande peixe, que engole Jonas, e a sua capacidade de dirigir os eventos para cumprir os propósitos divinos. Então, essa soberania também é mostrada de maneira como Deus direciona a missão de Jonas e a resposta da cidade de Nínive. Então, é essas coisas que eu gostaria de destacar.
Deus ele é o personagem central dessa história. E através dessa história ele vai mostrar, Jonas ele vai mostrar como Deus ele é compassivo, como Deus ele é misericordioso. E ele vai mostrar também que diante da misericórdia de Deus, muitas vezes a nossa posição e o nosso pecado não nos deixa enxergar o quão maravilhoso é o nosso Deus. A misericórdia, a graça de Deus, ela está disponível para todos, né? E esse é o tema central da nossa série, até que todos saibam. Mas Deus, ele tem seus eleitos em todos os cantos do mundo. E para que esses eleitos eles sejam alcançados, a partir do momento que nós nos convertemos, a partir do momento que nós aceitamos o Senhor, nós precisamos entender que é nos dada uma missão. Porque essa missão que nós temos hoje, um dia foi dado para alguém anterior a nós. E essa pessoa anterior a nós, ela foi fiel ao Senhor e por isso conseguiu se aproximar de nós, proclamar a palavra de Deus, e através da proclamação da palavra de Deus, hoje nós estamos aqui. Então esse é o intuito, né, dessa série, que nós entendamos, né, que existe uma missão que é nos dada, e a igreja ela tem um papel fundamental para que a vontade do Senhor se cumpra. Amém? Irmãos, eu quero ilustrar esse tema, lembrando que todo crente, né, nós nos identificamos com algum personagem bíblico, não é verdade? Se você observar todas as histórias bíblicas, as narrativas bíblicas, a gente vai ver centenas ali de personagens, e a gente, muitas vezes, a gente se compara na personalidade, né, nos trejeitos, e a gente gosta até de pensar, né, que poderia ser até mesmo a gente ali naquela história. Por exemplo, né, quantos não gostariam de ser como Paulo, né, que fizemos aí toda a exposição do livro de Atos, vimos como a vida de Paulo ela foi cheia de aventuras e amor pelo Evangelho, né? Quem aí não quer ter essa intrepidez de fazer a vontade de Deus? Muitos também podem se comparar a Pedro, que foi um líder nato, né? Entre os discípulos se destacou com uma liderança sólida, firme, né? Apesar do temperamento tempestuoso, né? Mas era o discípulo que ia adiante, né? Que rompia as barreiras e que fazia a vontade de Deus. Outros também podem se identificar com a teologia de João. João, muitas vezes, quando você olha para o livro de João, você vê características acadêmicas ali, né? Quem não queria ser inteligente como João, né? E ter sabedoria, conhecimento, né? E para você, de repente, dominar e trazer toda a teologia a seu favor para usar, para fazer a vontade do Senhor. Outros, de repente, se consideram como Barnabé, um discípulo amoroso, compassivo. Então, muitos desses personagens, muitas vezes, vêm de encontro ali, às vezes, uma característica sua. Porém, nós, quando olhamos para a história de Jonas, nós vemos que todos nós podemos nos identificar com ele. É difícil falar isso, né? Porque Jonas, conhecido como o profeta fujão. Mas quem aí quer ser conhecido, né, como o discípulo fujão, o crente fujão? Ninguém quer isso. Mas eu quero, através dessa ilustração, mostrar que, de fato, sim, nós nos parecemos muitas vezes com o profeta Jonas. Então, mas para isso é crucial a gente entender que Jonas, filho de Amitai, ele foi mencionado novamente no livro de Reis, lá no 2 Reis, capítulo 14, verso 25, onde é revelado que ele profetizou durante o reinado do rei Jeroboão de Israel. E essa informação ela é fundamental, pois estabelece o contexto familiar de Jonas, cujo pai também era profeta antes dele, o que explica que Jonas cresceu em um período de conflito intenso entre Israel e Síria. Então, saber que Jonas ele viveu neste contexto, né, no reinado do rei Jeroboão II, implica dizer que Jonas ele viveu em uma época em que a cidade, o povo de Israel, era constantemente atacado pelo povo da Síria. E eles nutriam, né, ali uma raiva, nutriam ali um rancor e ressentimento contra esse povo, porque eles eram constantemente atacados. A Síria era conhecida por serem povo de guerra, né, e eles estavam constantemente expandindo seu império. Durante anos em que Amitai, pai de Jonas, profetizava, eles atacaram Israel várias vezes,
buscando destruir o templo, os governantes e os profetas. Os assírios entendiam que ao destruir a adoração e a liderança, poderiam destruir as nações vizinhas. Então Jonas, ele cresceu neste ambiente tenso e hostil, e ele testemunhou pessoalmente os horrores da guerra e a perseguição brutal contra o seu povo e contra a sua família. Então, meus irmãos, é natural, né, que a concepção que Jonas ele tinha do povo de Nínive era a pior possível, né, porque eles eram constantemente atacados. De repente, ele pode ter perdido familiares nessas guerras. Ele pode ter visto ali a destruição do seu povo. E então, isso aí com certeza moldou, né, aquilo que ele pensava do povo de Nínive. E qual é a instrução de Deus para o profeta Jonas? Era que ele teria que ir a Nínive e pregar contra a maldade daquela cidade, pois a sua maldade tinha alcançado os ouvidos de Deus. Mas, no entanto, Jonas, motivado pela sua raiva e medo, fugiu na direção oposta. Então, ele embarcou ali, né, no navio mais próximo e fugiu da presença de Deus. Amado, você pode achar que essa história ela é um pouco distante da nossa realidade. Mas eu gostaria de fazer um exercício com vocês. Diante dessa história, de tudo que nós lemos aqui, a gente pode lembrar da história recente que nós temos visto, que é a guerra de Israel com Hamas, consequentemente o povo da Palestina. A gente viu ali que no início o Hamas ele cometeu alguns ataques, né? E estava tendo um festival ali, e eles fizeram um massacre, né, de jovens, a sangue frio, mataram mulheres, crianças, inclusive há relato de que eles assassinavam mulheres grávidas e depois arrancavam os bebês de suas barrigas. E aí eu paro e eu quero fazer uma reflexão com vocês. Teria como você se colocar, por exemplo, no lugar do presidente, né, lá de Israel, que é o Benjamin Netanyahu? Porque há uma pressão muito grande, né, para dizer que ele não deva revidar, né, que ele não deva atacar. Mas baseado em todos esses relatos, como você reagiria? E eu não quero de forma nenhuma aqui, eu acho que eu não tenho nem capacidade para isso, para definir se essa guerra é legítima, se ela não é, e esse nem é o meu intuito. O intuito aqui é trabalhar o sentimento que está por trás disso. Você já imaginou? Você vê a sua família morrendo, né, a tiros ou a facada, suas esposas sendo arrastadas, seus filhos sendo arrastados, pessoas sendo fuziladas. Como você reagiria a essa situação? E aqui, a gente vê que Benjamin Netanyahu, até então, lógico que a gente não conhece ele, não sabe se Deus, de repente, possa falar com ele. Eu imagino que não, né, que são outros tempos. Mas no contexto de Jonas, ele estava vivendo tudo isso e Deus ele chega até ele e diz: vai lá e prega para aquele povo. E ele sabia que a pregação de Deus, ela tinha o poder de trazer o quê? Arrependimento. Amados, Jonas, ele estava com o coração cheio de ressentimentos. Ele não queria ver aquele povo arrependido. Ele queria ver aquele povo julgado e derrotado. Porque esse é o desejo que nós, cristãos, pecadores, é o que nós nutrimos muitas vezes por conta da nossa natureza caída. Então eu pergunto a vocês, é difícil de você conseguir entender essa situação? Será que você, no lugar de Jonas, você faria a mesma coisa? Será que você teria fugido da presença de Deus para não cumprir os seus propósitos? Então, os motivos que podem ter levado a Jonas a fugir são vários. Dentre eles, medo. Eu imagino que ele poderia pensar: o que eu vou fazer lá? Aquele povo vai me matar. Ou se de repente ele foi movido também pelo preconceito, pela raiva, ressentimento. Lembrando que o povo judeu ele nutre um sentimento nacionalista, porque eles têm a ideia de que eles são um povo eleito e escolhido de Deus. De fato, eles foram eleitos e escolhidos de Deus. Mas nunca ninguém disse que Deus não teria misericórdia de outras nações e que Deus não abençoaria outras nações. Pelo contrário, a nação de Israel ela foi eleita para abençoar as nações, né, através da palavra de Deus. Mas, erroneamente, eles nutriam esse sentimento nacionalista, né, paternalista.
Então, eles acreditavam que a salvação era somente para os judeus. Então, de fato, ele não queria, de maneira nenhuma, pregar para aquele povo. Pois ele sabia que as misericórdias e as bênçãos que Deus derrama sobre o povo de Israel também poderiam ser derramadas lá. Teria a desconfiança, né? Como confiar em alguém que te fez tanto mal? Como confiar em alguma pessoa que só te fez sofrer? E trazendo assim para os dias de hoje, você já parou para pensar se você está aqui na igreja, de repente até ali, junto ali à recepção, né? Até é mais fácil visualizar esse exemplo para quem faz parte desse ministério. Você foi conduzido ali para participar do ministério de recepção, que é uma bênção, irmãos, né? Então, participem, ajudem. Mas, de repente, lá pelo portão, você vê entrar aquela pessoa que um dia ele te deu muito prejuízo. De repente, ele te deu um calote financeiro, sei lá, de 30, 40 mil. Aquele cara acabou com a sua vida. De repente, ele entra por aquele portão e você está ali no ministério da recepção. E você fica ali com a missão, né, de cumprimentá-lo, de recebê-lo, de abençoá-lo, para que ele venha e receba a graça e a misericórdia de Deus, como um dia você recebeu também. O que você faria? Será que você fugiria? Fala assim, deixa eu dar licença que eu vou no banheiro ali, já volto. Ou você permaneceria, colocaria um sorriso no rosto, reconhecendo que um dia também você foi perdoado, um dia a graça e a misericórdia de Deus alcançou você, e você também tem que manifestar isso para os seus amigos, para os seus inimigos. Como você agiria? Eu acredito, né, que muitos de nós iria falhar nessa missão. Eu acredito que muitos de nós iria sair correndo, virar as costas, se esconder na salinha, oferecer ajuda para as tias da salinha. Mas enquanto essa pessoa não saísse aqui desse templo, ela não iria sair daquele lugar escondido ali onde ele estava. Mas então, entendemos aqui que sim, de fato, nós podemos nos reconhecer na história de Jonas. Reconhecer que somos falhos como Jonas e que muitas vezes estamos deixando a desejar. Muitas vezes estamos fugindo das nossas responsabilidades que Deus estabeleceu para nós. Não só pessoalmente, mas também como igreja. Então, o livro de Jonas ele não é apenas sobre a jornada pessoal do profeta, mas também simboliza a jornada da igreja de Cristo. Hoje Deus, então, nos convida a refletir sobre esse tema. Quando a igreja foge do seu chamado. Você pode passar para mim o slide, por favor? Então, hoje vamos refletir sobre esse tema. Essa noite vamos explorar juntos a lição que Jonas nos ensina sobre a fuga da presença de Deus e as consequências disso para a nossa vida espiritual e missão como igreja. Então, a primeira verdade que o texto nos apresenta é que quando a igreja foge do seu chamado, ela vive um declínio. No versículo de Jonas, lá no verso 1, do 1 ao 3, diz assim, acompanhe comigo. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, porém, se dispôs a fugir da presença do Senhor para Tarsis, descendo para Jope, entrando num navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem e embarcou com os marinheiros para ir com eles para Tarsis, fugindo assim da presença de Deus. Mas então, aqui nós vemos, né, o chamado de Jonas e aqui é interessante destacar que Jonas ele vai levantar-se, né, ele vai se dispor. Só que a palavra de Deus fala que ele se dispõe, mas para ir em direção contrária. Olha só que interessante, né? Muitas vezes a gente tem ânimo, né, e forças para fazer aquilo que não é a vontade de Deus. A gente se levanta, se esforça para ir justamente na direção oposta. Longe dos caminhos que Deus designou para você, longe dos planos que Deus tem para você. Amados, e é interessante notar aqui também que esse caminho que Jonas faz, a gente vai perceber que ele é um caminho de declínio. Porque ele está ali na cidade de Gat-Afer, que é a cidade dele, e a Bíblia fala que ele desce até a cidade de Jope. Eu falo descer porque a cidade de Jope ela é uma cidade portuária. Então, geralmente, as cidades portuárias elas estão ao nível do mar. Então, ele literalmente ele desce para a cidade de Jope. Ali ele embarca no navio,
Mas não somente ele embarca, mas como ele vai para o porão do navio. E a gente sabe que depois do porão do navio, ele vai ser lançado ao mar, e depois do mar, ele vai parar na barriga de um grande peixe. Dá para perceber como que essa história ela faz uma ilustração nítida, né, do declínio, né, da vida de Jonas. E muitas vezes, amados, nós estamos vivendo esse declínio. Porque essa é a primeira consequência de quando a gente deixa de fazer a vontade de Deus. Então Deus ele envia Jonas para Nínive do lado oposto, mas Jonas escolhe ir para Tarsis, um lugar desejado por suas praias paradisíacas no sul da Espanha, equivalentes às praias nordestinas do Brasil. Olha que legal, né? Então Deus te manda você ir pregar lá no Vale do Jequitinhonha, mas você vira as costas e vai para as praias do norte, né? Eu quero sombra e água fresca. Ou seja, né? A gente, quando algo não é conveniente ao seu coração, a gente tem a tendência de virar as costas para Deus. Então, isso vai trazer consequências para a vida dele, né? Então, porque quem desobedece a Deus entra em uma espiral descendente de decepção, destruição. Jonas desce e a sua queda culmina no ventre do grande peixe. Então, a gente vê que a partir do momento que ele se instalou lá no porão do navio, o que acontece? Vem Deus e manda uma tempestade. Então, Deus aqui, a gente já começa a ver, através dessa narrativa, Deus manifestando a sua soberania. Olha só como Deus a gente vai perceber que nesse livro todo, como Deus ele vai conduzir a história. Como Deus ele é o Senhor da história. Então, isso aqui mostra também como Deus ele respeita o nosso livre-arbítrio, né? Para quem crê em livre-arbítrio, Jonas escolheu ir para um lado, mas Deus disse, não, você não vai para lá. E aqui Deus ele começa, né, a manipular o vento, a tempestade, o mar. E essas condições, né, vão trazer um despertar para a vida de Jonas. Mas, amados, até lá, né, a gente vai ver uma inércia muito grande na vida dele. E muitas vezes estamos dessa forma. Né? As tempestades na nossa vida estão acontecendo, as lutas estão vindo. E muitas vezes essas lutas não são causas naturais. Né? Essa tempestade ela não era uma tempestade natural. Ela foi enviada por Deus. Eu arrisco a dizer que naquele mar ali, que poderia de repente ter outros navios, não somente o navio onde Jonas estava instalado, eu arrisco a dizer que essa tempestade só afetou o barco de Jonas. Né? Então, quando de fato a gente está vivendo o contrário da vontade de Deus, a nossa vida as coisas começam a não dar certo. E aqui eu não quero amedrontar ninguém, né? Porque o declínio aqui, irmãos, ele é espiritual. A gente deixa de fazer a vontade de Deus e, de repente, a nossa vida começa a ficar relativa. Né? Então, os ministérios, né, a forma com que a gente serve ao Senhor, aquele amor, aquele desejo vai ficando para trás e a gente começa a abandonar e começa a viver, né, uma vida, voltar, né, às velhas práticas, viver, de fato, né, um declínio espiritual. E, amados, não é difícil encontrar pessoas assim dentro da igreja. Eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa, um homem, né, da igreja que eu frequentava. E essa igreja ela passou ali por 3 mudanças, né, de pastorado, né. E nessa primeira mudança, esse homem ele era muito próximo do primeiro pastor, né, e ele tinha ali muita confiança do primeiro pastor, mas a igreja ainda tinha muita dificuldade de se organizar. E aí teve uma mudança nessa liderança, esse pastor foi embora e veio um outro casal. E ali eles mudaram tudo, né? Identificaram quais eram as dificuldades da igreja, quais eram os erros da igreja e começaram a mudar, né, o sistema. E aquele homem ali, ele tinha a chave da igreja, né, por conta da confiança que ele tinha do outro pastor. E era ele que abria, né? Acho que ele tinha livre acesso à igreja. Quando esse casal chegou na igreja, né, e eles mudaram todo o esquema, essa chave foi tirada dele. Mas e foi notório que a partir daquele momento ele não foi mais a mesma pessoa. Porque ele foi contrariado, porque assim, a igreja começou a caminhar de uma maneira que ele não achava que era certa. Mas a igreja tem uma liderança, né? A igreja, essa liderança ela precisa ser respeitada. Até porque a Bíblia fala que toda liderança, a fonte de toda liderança, né, é Deus.
É Deus quem estabelece a liderança da igreja, não é o homem. Então, ali, ele, por conta disso, ele começou a fazer contendas dentro da igreja, começou a ser uma pessoa ressentida, amarga, começou a abandonar os ministérios que ele servia, e, aos poucos, ele foi se afastando. E além, né, de todo esse processo de afastamento da igreja, dos ministérios, também foi vivendo ali uma série de circunstâncias ruins na sua vida conjugal, né, no seu trabalho, porque ele fechou o seu coração. Fechou o seu coração, né, por conta de estar contrariado. Amados, então, tome cuidado, porque muitas vezes alguma coisa pode não te agradar dentro da igreja. Né? Talvez a forma com que a igreja, de repente a igreja vai fazer vai fazer uma mudança, vai fazer uma transformação, que muitas vezes é necessário, né? Porque a igreja ela passa por esses processos, a igreja ela vai crescendo, ela vai aumentando de número de membros, e aí vai vindo mais demanda, e coisas têm que ser mudadas o tempo todo, só que muitas vezes as pessoas elas não entendem essas mudanças, e elas acabam por levando uma vida de contrariedade dentro da igreja. E aí acabam desanimando e se afastando do Senhor. Então, tome cuidado. Prestem atenção. A forma que você tem servido ao Senhor. Será que você tem estado alegre, né, em servir a Deus? Você tem vindo à igreja e servido a Deus com prazer? Independente da posição que você esteja, independente do que você esteja fazendo para o Senhor, em qual área da sua vida você esteja atuando para o Senhor, você é feliz servindo a Deus? Então que você continue assim, para que você não se contrarie, não se entristeça e você não abandone a Deus. Amém? O segundo ponto que eu quero destacar é que quando... Deixa eu só encontrar aqui. Quando as pessoas começam a fugir, a igreja ela deixa de fazer a vontade de Deus, não só a igreja ela vive um declínio, mas também o mundo vive um declínio. Né? Então, quando a igreja foge de Deus, o mundo sofre. Olha lá no verso 4 o que diz: Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Olha só, o impacto que a presença de Jonas naquele barco causou na vida daqueles homens. Então, às vezes você acha que quando você está desobedecendo a Deus, você acha que você está prejudicando somente a si mesmo. Você acha que você está fazendo mal somente para si mesmo. E às vezes isso te conforta. Você fala, eu sou ruim só para mim mesmo. Né? Tem gente que fala, né, ela tenta se consolar dessa forma. Mas na verdade, amados, que quando você deixa de viver as suas responsabilidades, tanto na igreja, quanto no seu lar, quanto no trabalho, irmãos, as pessoas que estão ao seu redor, elas são afetadas também. E aqui, o barco estava naufragando, ele não estava levando apenas Jonas, mas estava levando os marinheiros consigo. Né? Então lembre-se que também a igreja ela tem um impacto no mundo, existe uma responsabilidade da igreja, e ela tem a necessidade de proclamar o evangelho. Então Jonas, o profeta chamado para ser bênção, se torna maldição ao tentar fugir de Deus, que fez os céus e a terra no mar enquanto Jonas dormia no fundo do barco. Deus envia uma tempestade avassaladora. E quando olhamos para o começo da história da humanidade, analisando a queda do homem, compreendemos que não apenas o pai de toda a humanidade sofre, mas o mundo também sofre. Então a gente lembra, né, da história em Gênesis, né, quando Adão e Eva pecam, né, ali eles sofrem várias consequências. Mas essa consequência ela vai para todo lado. A mulher sofre consequências, o homem sofre consequências, a serpente sofreu consequências ali, e ela foi amaldiçoada também. E não só, né, esses personagens, mas também o mundo ele foi afetado. Né? Então a Bíblia fala que toda aquela prosperidade que havia ali no Jardim do Éden não existia mais. Né? Que agora a terra ela ia produzir cardos e abrolhos, ou seja, até a natureza foi afetada pela negligência, né, do homem de Deus. Né? Então, assim como ele diz lá em Mateus 5,13, que somos o sal da terra. Né? Diz assim lá, se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo?
e não serve para mais nada, exceto para ser lançado fora e pisado pelos homens. Nos dias de Jesus, o sal não apenas temperava, mas também preservava a carne, permitindo que fosse conservada por muito tempo. Amados, então, o papel da igreja aqui neste mundo é preservar este mundo. Né? Eu lembro que há uma passagem no Antigo Testamento em que Abraão ele negociou com Deus para que Sodoma não fosse destruída. E houvesse ali pelo menos 10 justos. Né? Então a palavra fala que Deus ele avisou que ele ia destruir a cidade de Sodoma. E Abraão ele começa a negociar com Deus. Ó Deus, se tiver ali 60 homens justos ali, por amor a esses homens, você deixa de. Você vai agir com misericórdia para esse povo? E Deus disse sim. Né? E ele continua negociando e ele vai abaixando, né? Para 50, para 40, para 30, até ele falar que se pelo menos tivesse 10 pessoas ali, que aquela cidade não fosse destruída. E Deus aceita a sua proposta. O problema é que não havia nem 10 justos naquela cidade. Então aquela cidade ela foi destruída, né? Então salvou apenas ali Abraão, né? E o seu, né? E a sua família, né? Com Ló, seu sobrinho, né? Com a sua esposa. No caso a esposa ainda acaba olhando para trás, se tornando a estátua de sal. Mas se tivesse ali pelo menos 10 justos, aquela cidade teria sido salva. Então, amados, nós temos essa responsabilidade. Nós somos o sal deste mundo. Então, quando a igreja ela deixa de fazer a vontade de Deus, quando a igreja desobedece ao Senhor, ela deixa de se tornar relevante. E é onde nós temos a dificuldade, amados, porque no mundo vai entrando, né, as ideologias de gênero, né, no mundo vai entrando essa cultura, né, que cada vez mais afasta o mundo de Deus. E onde estão os cristãos para fazer a diferença? Eles estão, muitas vezes, como Jonas, dormindo no fundo do barco. Então, amados, não deixe de fazer o seu papel. Você vai fazer o seu papel individual como cristão. Como cristão, o seu papel individual vai tornar, com a ajuda de todos aqui em unidade, uma igreja saudável. E essa igreja saudável ela vai fazer a diferença lá fora. Amém? E o terceiro ponto é que a igreja ela se torna omissa. Então nós vamos olhar para a Bíblia, no versículo 5 a 6 de Jonas, diz assim: os marinheiros cheios de medo clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviá-lo do peso. Enquanto isso, Jonas havia descido ao porão, deitado e dormido profundamente. Então, enquanto o bicho estava pegando, Jonas estava lá deitado profundamente, dormindo um sono leve, profundo lá no fundo do barco. E o barco estava à bancarrota, né? E a tempestade só aumentava. Mas Jonas ele não se importava mais, né, com o que iria acontecer. Eu lembro de um filme, eu imagino que muitos não vão ouvir falar desse filme. É um filme que chama La Ventana. Acho que é americano, mas foi traduzido em espanhol e depois fizeram uma versão legendada. Na verdade, não é um filme, ele é um curta-metragem. E essa história desse filme é muito interessante. É a história de um casal cristão, né, que eles moravam ali num bairro pacato. Eles tinham um casal de vizinho, e esse casal de vizinho eles brigavam demais. Né? A história é que esse casal de vizinhos eles tinham perdido um filho. Um filho ele se afogou na piscina. Então, esse filho morreu e esse casal ele começou, né, a ter sérios problemas, né, porque o homem se afundou nas bebidas, a esposa acabou ficando viciada em remédios, ela não conseguia dormir. E há uma cena que é muito marcante nesse filme, é um momento em que esse casal de cristãos eles vão para o seu quarto, eles sentam na sua cama, ela começa a se arrumar para deitar e fazer as suas orações, se preparar para dormir. E a janela estava aberta. E essa janela, ela dava bem de frente, né, com a casa dos vizinhos. E era frequente, todas as vezes que eles iam se deitar, de repente esse casal começava a brigar, começava a discutir. E era aquele alvoroço. Quem nunca teve um vizinho barraqueiro, um vizinho bagunceiro, aqueles vizinhos que incomoda, né? E o que é interessante nessa cena desse filme é que ela vendo aquela cena, né, ela escutando aquilo ali, ela vai lá e fecha a janela, né, porque
partir do momento que ela fecha aquela janela, o barulho é cessado e agora ela pode dormir tranquilo. E aí o marido fala para ela, imagina se Deus, toda vez que nós precisássemos dele, ele fechasse a janela para nós. Isso é a omissão da igreja. Então, naquele momento, ela estava omitindo. Ela fala assim, eu não quero saber dos problemas desse povo. Eu não quero saber o que eles estão passando, tá? Eu quero dormir em paz. Sou cristão, né? Eu tenho paz com Deus, eu vou à igreja, eu sei que eu sou salvo, eu estou tranquilo. Mas esse homem, né, o marido dela questiona, né? Será que toda vez que nós precisássemos, Deus fechasse a janela para nós, será que nós agiríamos da mesma forma? Né? Então, mas ela ainda responde ao marido dizendo que, olha, eu não acredito que esse povo aí, eles querem ouvir a palavra de Deus. Olha só, que é o mesmo sentimento de Jonas, né? Eu não sei, aquele povo não merece ouvir a palavra de Deus. Aquele povo jamais vai se converter. E muitas vezes nós nos deparamos com situações assim, né? A gente se depara com pessoas necessitando ouvir o evangelho, com pessoas precisando ouvir a palavra de Deus, e o nosso coração, por todos aqueles motivos que nós citamos, por medo, né, por ressentimento, por preconceito, a gente olha para as pessoas lá fora e fala, não, esse aqui, ele não vai se converter, não, nem adianta pregar para ele. Não adianta eu fazer missões lá, lá no bairro do Matador. Aquele povo não vai ouvir a palavra de Deus. Eu não vou fazer missão lá no Jardim Primavera, porque aquele povo tem tanto dinheiro que eles não querem nem saber de Deus. Sabe? E a gente julga, mas na verdade é porque nós não queremos nos dispor a fazer a vontade do Senhor. Então, é muito mais fácil você fechar a janela. É muito mais fácil nós nos omitirmos e enganarmos a nós mesmos. Achando que só o fato de eu estar aqui na igreja, só o fato de eu vir para a igreja todos os dias, que eu estou fazendo a vontade do Senhor. Mas não está. Porque nós fomos levantados e nós fomos salvos para ser luz nessa terra. Nós fomos salvos para evidenciar o evangelho de Cristo. Amados, e esse é um meio pelo qual Deus decidiu alcançar a todos. Deus ele poderia alcançar individualmente cada um aqui com um desejo de buscar ao Senhor sobrenaturalmente. Aliás, Deus ele coloca esse desejo no coração de cada um, mas esse desejo ele só é ativado quando essa pessoa ela ouve a proclamação do Evangelho. Então, ao ouvir a proclamação do Evangelho e tomar conhecimento da palavra de Deus, aí sim, Deus, através da regeneração, vai tocar no coração dessa pessoa e ela irá crer na verdade de Cristo. A questão é que nós não sabemos quem vai aceitar, quem vai crer, quem não vai crer. Nós não sabemos quem são os eleitos de Deus. Então, nós temos que pregar o Evangelho a todos, sem distinção, sem omissão. Então, amado, o pecado da omissão é um pecado muito duro, né? Porque você ignora a realidade à sua volta. Você ignora a dificuldade das pessoas. Você entra num estado de egocentrismo. Então, eu levo uma vida cristã em que eu cuido apenas de mim mesmo. Será que Deus vai me abençoar com aquele emprego? Será que Deus vai me abençoar com uma promoção? Será que eu vou receber uma herança? Oh, Deus, ajuda-me, ajuda-me. E enquanto nós estamos perdendo tempo em pensar somente em nós mesmos, pessoas estão morrendo lá fora. Sem ouvir a palavra de Deus, sem ouvir o evangelho de Deus. Né? Então, esse é um grande problema, Deus, que nós enfrentamos na igreja. Aí, então, seguindo a história, né, o capitão do navio ele vai confrontar Jonas. Ele vai dizer, como você pode estar dormindo assim? Levanta-se, clame ao Senhor Deus, talvez Ele se lembre de nós e não pereçamos. Então, é impressionante como pessoas fora da fé agem com fé com muito mais do que nós. A igreja que permanece passiva. Eles oram aos seus deuses falsos, enquanto nós dormimos em nossa letargia espiritual. Não podemos continuar assim. Precisamos acordar, sacudir a poeira e agir. Deus não nos criou para vivermos em letargia espiritual, apenas cuidando de nossas próprias vidas. Ele nos chamou para sermos sal da terra, luz do mundo, agentes de mudança e bênção onde quer que estejamos. Porque em cada um de nós, né, Deus
através da sua graça e misericórdia, ele possa encontrar um coração novamente disposto a fazer a vontade de Deus. Um coração disposto a sair dessa letargia, né, que é quando a gente apenas só quer desfrutar do melhor de Deus aqui nessa terra. E além de tudo isso, já que refletimos, o texto também nos revela que quando a igreja foge de Deus, ela é desmascarada. Olha lá para o verso 8 a 10. Os homens ficaram atemorizados com isso e disseram: que fizestes tu? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque eles tinham declarado. Então aqui, irmãos, os próprios marinheiros vão exortar Jonas. Cara, o que você está fazendo? Por sua incompetência, né, por sua letargia, todos nós vamos morrer aqui. Então, levanta daí. É interessante, né, como que a igreja, quando ela deixa de fazer a vontade de Deus, né, ela começa a entrar num declínio tão grande, né, que ao invés dela ser luz para o mundo, ela passa a ser vergonha. Não é à toa que a gente vê tantos escândalos no meio cristão. Né? Quantos lembram aí na pandemia, né? Muitos ali estavam atemorizados, né, buscando soluções para que a gente pudesse sair dessa situação. Muitos líderes religiosos estavam vendendo feijãozinho ungido, né, para que a pessoa comprasse aquele feijão a um preço caro e pudesse ser curada do Covid. Ou, de repente, ser protegido de nem sequer pegar o Covid. E por conta dessas farsas, muitas pessoas morreram, muitas pessoas perderam a vida. E isso foi falado, foi evidenciado, né? O mundo, né, gritou aos quatro ventos, né? Olha lá, tá vendo? Cadê o seu Deus, né, durante essa pandemia aí? Né? Por que você não vai lá, pastor, não vai lá orar, né, para aquela pessoa que está infectada dentro do hospital? Né? Olha só como a igreja ali é desmascarada, envergonhada, mas porque tem deixado de fazer a vontade de Deus e vivido para o seu próprio umbigo. Uma liderança que busca enriquecimento da igreja, crescimento, que busca status de uma mega church, de uma igreja, né, uma igreja cheia de gente, inchada de pessoas, mas poucos de fato convertidos ali. Então, quando a igreja foge de Deus, há consequências que nós não podemos ignorar. Ele diz assim: então lhe perguntaram: o que faremos para que o mar se acalme e pare de nos castigar? Jonas respondeu: peguem-me e lance-me ao mar, e ele se acalmará. Amados, então vai chegar um momento em que não dá mais, né, para fugir da situação. Porque a gente vê aqui a soberania de Deus. Se você de fato é um eleito de Deus, de fato você é um escolhido de Deus, e mesmo assim você tem deixado de fazer a vontade do Pai, saiba que o amor de Deus ele vai te perseguir. Saiba que a correção de Deus ela virá sobre você. Amado, só que a gente não deve entender a correção de Deus como um juízo final para nós. É sim um juízo, mas é um juízo que ainda está misturado com a graça do Senhor. No dia do juízo final, essa graça será removida, mas hoje nós ainda podemos experimentar o juízo de Deus misturado com a sua graça. Isso é amor. A gente vê que quando Jonas ele é lançado no mar e Deus ele prepara um grande peixe para engolir Jonas, esse peixe não era para matar Jonas, pelo contrário. Esse peixe ele preservou Jonas, porque provavelmente ele poderia ter morrido afogado naquele mar revolto. Mas Deus ele prepara aquele peixe e ali ele fica 3 dias, né, pensando, refletindo, e é na onde a gente vê que o coração dele é novamente transformado. Então, vai chegar uma situação em que realmente, de fato, não podemos ignorar mais. E aí você vai ter que tomar uma decisão de volta. Ou você volta para Deus, se arrepende e vem e vá novamente buscar fazer a vontade do Senhor, ou você permaneça, né, e vai sofrer as consequências. Amém? Então, para finalizar, o último ponto que eu quero dizer é que Deus resgata a igreja de volta para a missão. Então, Jonas, inicialmente, ele estava indiferente à vontade de Deus e viu-se confrontado com a consequência de sua desobediência. Quando os marinheiros confrontaram Jonas, reconheceu sua culpa e se mostrou disposto a enfrentar as consequências. Quando ele fala, lança-me ao mar, que essa tempestade vai se aquietar,
Jonas ali ele estava preparado para sofrer as consequências do seu erro, mostrando ali um arrependimento. Então, na igreja, a disciplina é muitas vezes vista como um temor e resistência. E é difícil para os líderes e membros confrontarem o pecado de um irmão ou irmã. Mas como a Bíblia nos ensina, a disciplina é um ato de amor de Deus para conosco. Ele nos corrige, nos guia de volta ao caminho de justiça e obediência. Então, que cada um de nós compreenda a importância da disciplina e receba como um meio de crescimento espiritual. Deus ele não desiste da sua igreja. Acompanhe comigo os versículos 16 e 17. Então os homens temeram grandemente ao Senhor e ofereceram um sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Agora o Senhor providenciou um grande peixe para engolir a Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Então Deus, eu quero concluir essa mensagem dizendo que, mais uma vez aqui está manifesta mais um atributo do Senhor, a sua graça, a sua misericórdia, a sua soberania. Deus aqui, nós podemos reconhecer aqui a doutrina da perseverança dos santos. Nós somos eleitos de Deus, amém? Quantos aqui entendem isso? Que você é um escolhido de Deus. Então saiba que Deus, ele vai preservar a sua fé. Vai ter momentos em que a nossa fé vai ser cambaleante, né? Que a nossa fé vai ser errante. Mas Deus ele vai usar circunstâncias através da sua soberania, ele vai usar situações, ele vai usar pessoas e ele vai te trazer de volta. Ele vai fazer você novamente enxergar qual é o caminho que você deve seguir. E esse é o Deus que nós servimos, amém? Então, se você hoje, nessa noite, você entende que você tem deixado muitas vezes de servir ao Senhor, de fazer a vontade de Deus, esse é o momento de você se arrepender. Esse é o momento de você entender que Deus ele tem um chamado para cada um de nós. E não adianta a gente fugir desse chamado, porque Deus é soberano e os seus propósitos eles vão se cumprir, quer você queira, quer não. Se você é um eleito do Senhor, né, o amor poderoso de Deus ele irá te perseguir e ele irá te envolver com seus laços de amor e te trazer de volta. Então que nessa noite, que o desejo do seu coração seja para que Deus ele mude o seu coração. Se você tem vivido dessa forma, que Deus ele te dê um novo coração, um coração parecido com o do Senhor. Amém? Então feche seus olhos, eu gostaria de chamar o louvor e gostaria de orar com vocês.